Olá pessoal, esta é a terceira e última aula sobre análise léxica do curso de construção de compiladores. Nas últimas duas aulas a gente viu os conceitos gerais de como que o analisador léxico funciona e também uma implementação simples baseada em Java, onde a gente usou raciocínio e uso de alguns diagramas para conseguir implementar as regras léxicas. Eu queria começar essa aula aqui retomando esse assunto do uso dos diagramas para auxiliar a implementação. A gente fez alguma coisa parecida com isso. Então eu tenho um diagrama de estado, então eu tenho estados de leitura, que à medida que vão chegando os caracteres, eu vou mudando de estado para aceitar ou não aceitar uma determinada entrada, ou para reconhecer um determinado padrão. Por exemplo, um padrão para identificadores, eu só vou sair do estado inicial, ou seja, eu vou começar a reconhecer corretamente, se aparecer na entrada alguma letra. Então vamos colocar assim, de A até Z. Se aparecer algum A, ou B, ou C, ou até o Z, eu vou mudar de estado e começar a tentar reconhecer esse padrão. Aí, enquanto vai aparecendo o caractere de A, ou Z, de A até Z, ou de 0 até 9, eu vou reconhecendo, porque aquilo ali faz parte do nome do identificador que eu estou reconhecendo. Até que vai aparecer alguma outra coisa, um outro caractere que não é esses que estão aqui definidos, e aí eu vou reconhecer o meu token, o meu tipo de token, como sendo identificador. E aí, nesse caso, eu preciso fazer o retrocesso, porque eu li um caractere a mais, justamente esse outro aqui, e que vai causar o fim, ou que vai indicar o fim do identificador. Bom, isso aqui é um autômato finito, determinístico, porque todas as transições de estados estão muito bem definidas. Eu sei exatamente o que vai acontecer se eu tiver um determinado estado, por exemplo, estou no estado 2, que é o estado 1, estado 2. Se eu tiver no estado 2 e aparecer lá um asterisco, um fecha parênteses, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Então é um autômato finito determinístico, que a gente representava na aula de teoria de computação, né? AFD, autômato finito determinístico. Os autômatos finitos, eles descrevem, eles são reconhecedores, são máquinas de reconhecimento das linguagens regulares. Que dentro da teoria da computação constituem aquelas linguagens que têm uma característica de que a repetição dos símbolos que ocorrem ali dentro da cadeia não pode ser contada. As linguagens regulares não têm nenhum tipo de contagem, porque o número de estados do autômato é finito e não tem nenhum tipo de memória adicional. Então essa é uma característica que define aí os autômatos finitos e as linguagens regulares. Bom, as linguagens regulares, na verdade, é a mesma coisa, uma linguagem é a mesma coisa que um conjunto. Então, por exemplo, esta linguagem dos identificadores seria alguma coisa da seguinte forma. Um conjunto de sequências W que pertencem a um alfabeto 0, 1, 9, A, B, C, Z. Esse é o alfabeto da cadeia W. Tal que W começa com A ou B ou Z. E W tem um tamanho, um comprimento de 1. Essa é uma definição mais formalizada da linguagem reconhecida para esse autômato. É uma definição mais matemática, mais conceitual, e que tem aí uma certa interpretação, né, que esse começa com. Né, o começa com é um conceito mais abstrato que a gente entende ao ler essa sentença. Então a definição de linguagens regulares é a mesma coisa que a definição de conjuntos que tem essas características das linguagens regulares. Ou seja, uma linguagem é um conjunto de palavras e um alfabeto. Bom, e para descrever as linguagens regulares, existe uma outra forma, uma forma menos interpretativa, uma forma mais sistemática, que são as gramáticas regulares.
Gramáticas ou expressões regulares são formas de descrição de linguagens regulares que usam o simbolismo de uma álgebra, que é composta por alguns operadores regulares. O operador de união, concatenação e o fecho. Bom, as gramáticas regulares ou expressões regulares permitem que a gente especifique linguagens regulares de uma forma um pouco mais precisa, de uma forma que não é exatamente um algoritmo de implementação como o autômato, ou seja, bastante focado no como reconhecer, mas também não é um nível tão alto de abstração que não é possível de ser processado pelo computador, como são as definições de conjunto matemáticas. Então, as gramáticas regulares, elas permitem que a gente especifique formalmente uma linguagem regular e que serve muito bem para o nosso propósito aqui, que é especificar os padrões de um jeito que você não precisa sair implementando logo de cara, se preocupando com o estado, com o reconhecimento, com o retrocesso, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, no caso dos identificadores, eu poderia definir uma expressão regular mais ou menos assim. A, ou B, ou C, ou Z, seguido de A, ou B, ou C, ou Z, ou 0, ou 1, ou, aqui para baixo, ou 9, e o fecho. Essa definição é precisa o suficiente para a gente conseguir definir o que a nossa linguagem aceita e o que não aceita. Quais são as características da nossa linguagem. E eu não dependo de nenhum tipo de interpretação do ser humano para conseguir ser capaz de não ter dúvidas sobre o que a linguagem está querendo dizer. Bom, em teoria a gente também estuda que por serem equivalentes, essas três definições de autômato, linguagem e gramática, existem processos automatizados, algoritmos, que fazem a conversão de um tipo para o outro. Então a gente consegue converter gramáticas regulares para autômatos finitos e autômatos finitos para gramáticas regulares. Existe um algoritmo para isso. Quem estiver interessado, posso recomendar aí as minhas aulas de teoria da computação ou também um livro clássico de teoria da computação do Hopcroft. Bom, sabendo disso, o que tal se a gente então pudesse fazer um sistema para geração de analisadores léxicos onde eu não tivesse que implementar as máquinas de estado manualmente, com comandos do tipo if, while, ou esse tipo de coisa. E sim eu pudesse prover para esse sistema automatizado uma definição baseada em uma gramática regular e essa conversão fosse feita automaticamente para mim. E o algoritmo fosse gerado, o reconhecedor fosse gerado. Com isso, eu não precisaria trabalhar com implementação, eu poderia trabalhar com a gramática, que é um jeito muito melhor para a gente definir os nossos padrões, um nível mais alto de abstração, fácil de corrigir coisas, por exemplo, agora eu quero possibilitar letras maiúsculas também, como é que eu faço? Ao invés de mexer lá no código, eu vou lá e troco minha gramática regular, acrescento mais alguns símbolos aqui, e aí eu gero novamente o analisador e pronto, já está funcionando o nosso novo reconhecedor. Então essa abordagem de fazer esse tipo de processo automatizado já existe há muito tempo. As pessoas já perceberam isso, que dá para implementar de um jeito automático e fizeram uma série de sistemas que são conhecidos como geradores de parsers, ou geradores de analisadores. Existem os geradores de analisadores léxicos e os geradores de analisadores sintáticos. Aqui nessa parte da disciplina, nessa aula de análise léxica, a gente vai ver então como que a gente pode fazer isso usando uma ferramenta. Bom, eu queria começar essa parte da aula mostrando aqui o site da ferramenta que a gente vai utilizar para os exercícios aí e para a sequência da disciplina. A ferramenta é chamada Antler, ou Another Tool for Language Recognition, como está definido aqui. E é um gerador de parsers, e que faz o trabalho que eu acabei de comentar, de conversão de gramáticas para implementações. E tem uma série de características interessantes que eu vou falar ao longo aí da disciplina. É uma linguagem uma ferramenta baseada em Java, mas que tem suporte para diferentes linguagens. Então a gente consegue usar o Antler, apesar dele ser feito em Java, para gerar parsers para diferentes linguagens como Java, C#, Python, JavaScript, Go, C++, Swift, PHP. Então dá para você gerar parsers em outras linguagens e não ficar preso no Java se você não quiser. Tá? Essa ferramenta foi desenvolvida pelo Terence Parr, que é o autor de um dos livros da nossa disciplina,
e que eu recomendo muito a leitura, e quem estiver trabalhando com o Antler profissionalmente, com bastante dedicação aí, recomendo a compra desse livro, que é um livro que tem bastante conteúdo prático e do próprio criador da ferramenta. Bom, eu vou mostrar aqui o processo, como que a gente instala, como é que a gente usa, gerando código para Java, tá? Mas aqui tem a documentação e tem uma série de auxílios para vocês poderem instalar e conseguir rodar isso em qualquer ambiente, tá? Tem suporte para os principais ambientes. Eu vou usar aqui o NetBeans junto com o Maven, então ele fica um projeto bastante reutilizável, bastante fácil de trabalhar. Bom, então vamos começar a nossa codificação aqui. Lembrando que todos os códigos que eu estou usando, que eu estou criando, estão disponíveis lá no meu site do material do curso e o link está aqui na descrição do vídeo. Vamos criar um novo projeto. Dessa vez eu vou criar um projeto do Java com o Maven. Tá? Diferente do projeto anterior que eu usei o Ant, né, que é esse daqui, eu vou usar o Java com o Maven, que tem uma integração mais fácil com o Antler, tanto para você adicionar dependência, quanto também para você compilar as gramáticas automaticamente. Então vou criar um novo projeto, vou chamar ele de alguma léxico. E a gente tem que preencher no Maven, né, o Group ID. No caso já está preenchido aqui pelo NetBeans, que é o Group ID que eu costumo utilizar na disciplina, que é BR, UFSCar, DC, compiladores. Vou finalizar aqui o construtor do projeto e está lá o nosso projeto criado. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser adicionar a dependência para o Maven. Vou abrir de novo o site aqui do Antler, dependência para o Antler, falei errado. E vou acessar aqui o link de download. Aqui no link de download tem aqui, um pouquinho para baixo, para usar Maven, aqui, ó, para usar Maven, use o grupo ID tal e o artefact ID tal. E ele já tem aqui o código para você adicionar a dependência. Então lá no NetBeans, a gente pode vir aqui, clicar com o botão direito, propriedades, não, desculpa, tá aqui, é na dependências aqui, ó, dependências, adicionar dependência. Então o grupo ID que a gente vai adicionar, org.antler, ele está completando aqui. Ele está buscando essas dependências lá do repositório. O artifact ID Antler 4 e a versão. Eu testei com a versão 4.7.2. Então eu vou deixar aqui no meu vídeo, mas você pode testar as versões mais recentes, porque vai funcionar também, tá? Acho que é 4.8 nesse momento. Não tem muita diferença. Então adicionei a dependência aqui no meu projeto. Vou também voltar no site aqui para mostrar outra coisa. A gente vai querer instalar o Maven Plugin, que é um plugin do Antler. Porque uma coisa é a dependência. A dependência é o trabalho de você buscar no repositório as classes necessárias para rodar o Antler em tempo de execução. Então, o analisador que é gerado depende de algumas classes de runtime e isso é recuperado através do Maven na dependência. O plugin, que é o que está aqui embaixo, ó, eu já entrei no site do plugin, ele é uma ferramenta para que o Maven consiga gerar os parsers dentro do seu projeto. Ele tem aqui algumas diretrizes que eu vou mostrar, mas você tem que colocar esse trecho de código aqui no seu arquivo POM, que é o arquivo POM do Maven. Então vou copiar esse código aqui, vou lá no meu projeto, tem o arquivo POM. Olha só, ele já colocou aqui a dependência que a gente tinha colocado lá pelo NetBeans. E eu vou adicionar aqui também, agora, aquele código para a instalação do plugin. Eu coloquei aqui essa tag build, vou apagar esses 3 pontinhos aqui. E ele já apareceu aqui. Vou dar uma formatada e pronto. Então agora a gente já tem o nosso plugin do Maven configurado. Para o plugin funcionar, a gente tem que configurar o projeto de uma certa maneira que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Uma outra coisa que eu vou fazer agora vai ser configurar um plugin do Maven para eu poder gerar um executável para esse projeto.
dá para rodar pelo Maven, dá para rodar aqui pelo NetBeans, mas eu quero poder rodar pela linha de comando, como eu estava fazendo com o outro compilador. Para isso, eu vou colar aqui um código, que é esse plugin aqui, ó. Acabei de colar. De novo, esse código também está lá no material, mas se você procurar por Maven Assembly Plugin pela internet, você vai achar como você fazer isso também, tá? Basicamente, eu estou dizendo o seguinte, eu quero que toda vez que eu compilar e fizer o package desse projeto, ele vai gerar um jar com as dependências. O jar é o executável do Java. Então, esse compilador que vai ser gerado vai poder ser executável por linha de comando. Tá? Então, essa é a configuração aqui. Já deixei aqui o meu main class configurado, você vai precisar fazer isso também no seu projeto, né, para ele poder saber qual que é a classe principal, qual que é a classe que tem o void main. Bom, então agora a gente já está pronto para poder começar a trabalhar na nossa gramática. Para trabalhar com o plugin do Maven, conforme está aqui no site do plugin do Maven, deixa eu entrar aqui de novo, ele explica exatamente o que você precisa fazer. Basicamente, você tem que fazer o seguinte, você tem que criar uma pasta de código-fonte para o Antler e colocar os seus arquivos das gramáticas dentro dessa pasta num diretório correto, que é o diretório que corresponde aos pacotes que você quer gerar. Então, vamos lá, vamos fazer isso no nosso projeto. Eu estou aqui no NetBeans aberto com a aba de projetos. Essa aba de projetos mostra para cada projeto, né, uma visão lógica. Então, tem o código-fonte, as dependências Java e arquivos de projeto. Eu quero trocar para a aba de arquivos, porque aqui eu vou poder criar a pasta conforme requerido pelo Maven. Aqui na pasta raiz do Alguma Léxico existe uma pasta source, depois tem o main. E aqui começam os diferentes arquivos fontes. O Java já foi criado pelo NetBeans e eu vou criar aqui uma nova pasta de arquivo fontes. Antler 4. É assim que o plugin do Maven exige. E aí aqui dentro eu preciso criar uma estrutura de pacotes, exatamente igual à estrutura que eu quero trabalhar no meu código-fonte. Então eu vou ampliar aqui, ó. Essa estrutura de pacotes BR, Fiscar, DC, compiladores, Alguma Léxico, foi criada pelo NetBeans por causa da minha configuração do projeto. Eu vou replicar essa estrutura para poder fazer com que os códigos gerados pelo Antler também tenham a mesma estrutura. Então vamos lá, vamos criar um novo folder aqui. BR, Fiscar, DC, compiladores, Alguma Léxico. Então pronto, apenas criei diretórios aqui de um jeito normal. Tá? Você poderia fazer isso fora do NetBeans se você quisesse. E aqui que eu vou jogar os meus arquivos da gramática do Antler. Então vou criar aqui um novo arquivo, um new empty file. Vou chamar de alguma lexer.g4. A extensão G4 é reconhecida pelo Antler como a extensão necessária para você criar as gramáticas. Vou dar um finish aqui. Então está aqui o arquivo criado. Agora eu já posso voltar para a aba de projetos. E aquele diretório que eu criei, esses arquivos vão aparecer agora numa outra seção aqui chamada Other Sources. Então a gente tem os Source Package, que são pacotes Java, e Other Sources são outras fontes, né, de outras ferramentas, como por exemplo o plugin do Antler. E aqui já você vai conseguir ver o seu Alguma Lexer, o seu arquivo gerado, construído aqui para você começar a digitar a sua gramática. Então vamos lá, vamos digitar aqui a nossa gramática para a gente poder gerar o nosso analisador léxico. Eu vou definir uma gramática do tipo Lexer, então a gente começa digitando aqui Lexer Grammar e o nome da gramática. É importante que o nome da gramática que você digita aqui em cima seja idêntico ao nome do arquivo que você criou. Tá? Agora eu vou definir as minhas expressões regulares. Eu vou definir 3 expressões regulares, 2 auxiliares e uma que é a definição mesmo do token. Então eu vou definir letra, que é qualquer coisa que vá de A até Z, minúsculo, ou qualquer coisa que vá de A até Z, maiúsculo. A gente faz uma definição de regra assim, o nome da regra, 2 pontos, aí a expressão regular e ponto e vírgula. Para você digitar caracteres, tem que colocar entre aspas simples, e ele aceita esse ponto como sendo um intervalo, desde que o que vem antes e o que vem depois esteja numa sequência lógica. Também vou usar dígito, que é 0 até 9, e
Agora eu vou definir a minha regra, por exemplo, para identificador de variável. Variável, dois pontos. Letra, quer dizer, eu tenho uma letra, depois eu tenho uma letra ou o dígito repetido 0 ou mais vezes. Certo? Então, essa é uma primeira gramática, né? Dá para testar. Mas eu vou fazer uma coisinha a mais aqui para mostrar o que o Antler pode fazer para a gente. Assim que ele reconhecer uma variável, eu vou acrescentar uma ação aqui. Ó. Eu vou abrir chaves e fechar chaves. Sempre que você faz isso no Antler, você consegue colocar qualquer código que você quiser aqui dentro. Tá? Então ele vai gerar o analisador e também vai executar as ações que você colocar aqui dentro. Isso facilita bastante em alguns momentos. Tá? A gente vai ver ao longo do curso aí outras formas de fazer isso, mas já é uma primeira feature, uma primeira característica do Antler. Então eu vou mandar imprimir aqui. System.out.print. Vou imprimir aqui var, vírgula. Eu vou mandar imprimir o texto. Aí tem esse método getText que já está embutido no Antler. A gente pode colocar isso em qualquer regra léxica que já vai pegar o texto que ele colocou. Tá? Bom, vocês vão ver que vai funcionar. Ele vai reconhecer aqui as variáveis e de uma certa forma isso não é muito recomendado por várias razões, tá? Mas como eu falei, é uma característica que eu quero mostrar para vocês. Por que isso não é legal? Porque você acaba misturando código Java no meio de gramática. Tá? E isso já não é muito legal para a legibilidade da sua gramática. De vez em quando é legal fazer, é necessário. Mas geralmente a gente vai querer evitar isso daqui, tá? Mas só para vocês verem o que acontece. Tá? Então eu digitei a minha gramática, né? Lembrando, digitei 3 regras aqui, uma para letra, uma para dígito e uma para variável, e sempre que ele encontrar a regra variável e conseguir fazer o casamento desse token aqui, ele vai executar esse código que eu coloquei aqui dentro, tá? Que na verdade simplesmente imprime aqui na saída. Beleza. Uma vez que o arquivo estiver digitado, você vai gerar o código para ele. Para gerar o código, como eu tenho o plugin no Maven instalado e o meu arquivo .g4 está na estrutura de diretórios que eu preciso deixar, basta eu vir aqui no projeto e dar um build. Ao chamar o build, ele automaticamente vai executar o processo todo de compilação. E no caso, como eu tenho o plugin do Maven configurado, ele vai chamar também aqui o gerador do Antler. Tá? E aí ele vai produzir aqui uma série de códigos. Vamos ver. Terminou aqui a execução. Finish. Se tiver algum erro nesse arquivo aqui, a saída vai mostrar esse erro. Tá? Então, só para mostrar para vocês, vamos colocar aqui vamos esquecer um ponto e vírgula aqui e vamos compilar de novo para vocês verem como que aparecem as mensagens aqui embaixo. Olha lá, apareceu aqui uma mensagem, erro 50, aí você vai aqui para a direita e ele vai falar, ó, na linha 4, erro de sintático, faltou o ponto e vírgula, tá? Então você consegue trabalhar assim com o Antler. Então vamos compilar de novo. E eu vou mostrar para vocês o que ele gerou. Pronto, de novo ele gerou. E ele vai colocar os códigos gerados dentro de other sources. Então ele tinha o source package, que é o código Java que a gente vai criar na mão. O other source é aquele que a gente já trabalhou com fonte. E o generated source, no caso ele sabe que é para o Antler 4, né, por causa do diretório do source lá. E aqui que vão estar o código gerado dos analisadores. No caso ele gerou aqui o alguma Alexia para a gente, que é o arquivo Java, que eu nem vou mostrar aqui agora nesse momento, que é o arquivo Java que corresponde ao analisador léxico que a gente quer construir. Esse analisador, é importante, ele está com o diretório já configurado corretamente, ó, de pacotes. Então, quando você entra aqui no Generated Sources por alguma Alexia, o pacote que ele está inserido é br, fiscal DC, compiladores, alguma léxico, que é o que eu coloquei aqui. Ó. Então, é essa estrutura aqui, ó, br, o fiscal DC, compiladores, alguma léxico. Essa estrutura aqui vai ser replicada na geração do código. Inclusive aqui em cima, ó, esse package que ele declara aqui em cima, que é obrigatório no Java, né, repete essa mesma estrutura. Se você quiser colocar um outro subpacote aqui dentro, léxico.gerado, alguma coisa assim, você pode acrescentar um novo diretório aqui e ele vai fazer isso para você. Certo? Então, com isso a gente já tem o nosso gerador, o nosso analisador léxico gerado. Basta a gente testar ele e botar ele para reconhecer alguma coisa.
Agora a gente precisa do nosso código principal. Vamos criar ele aqui no nosso source package, numa nova classe. Eu vou chamar de principal. E aqui é importante porque eu já configurei no nosso plugin, vou lembrar aqui vocês, para gerar o código com o executável, eu configurei a classe principal, a main class, como esse nome mesmo, então tem que ser principal para mim. Se você quiser outro, você tem que lembrar de trocar aqui, tá? E aqui eu vou criar o meu void main. E aí eu vou chamar o meu analisador léxico. Para construir o analisador léxico, ele precisa, né, o Antler, ele gera um analisador que precisa de um fluxo de caracteres, que é uma classe específica do Antler, que é esse aqui, ó, char string. Vou dar um autocomplete aqui. É esse cara aqui, ó, char string do org.antler. Uma coisa que eu preciso comentar é que existem duas versões simultâneas do Antler na biblioteca que você importa, o Antler e o Antler V4. A gente vai sempre trabalhar com o Antler V4, que é a versão mais recente. Eles mantiveram a versão anterior para uma questão de retrocompatibilidade. Tá? Então, sempre que você tiver que importar um pacote de alguma classe que a gente estiver trabalhando, a gente vai querer importar a versão V4 e não a versão sem o V4. Tá? Então, aqui eu trouxe a classe, ó, veja que ele trouxe aqui em cima o import, e vamos construir esse char string aqui. Para construir ele, a gente vai chamar um método utilitário da outra classe, char strings. Opa. Char strings from file name, tá? Veja, ele também importou aqui em cima, e eu vou passar aqui o args 0, que é o primeiro argumento na linha de comando quando eu chamar esse programa aqui. Certo? Ele está reclamando aqui porque está faltando uma exception. Vou simplesmente adicionar um throws aqui para ele poder compilar, tá? Bom, agora eu tenho meu char strings, que vai ser construído a partir do primeiro argumento ali de comando, e vamos construir agora o nosso lexer. Alguma lexer, lex igual a new, alguma lexer, cs. Veja, até agora, e eu vou abrir aqui o nosso analisador da última aula, está bem parecido, ó. O meu alguma léxico que eu construí à mão também aceita o args de 0, e lá dentro, lembra que eu uso o leitor de arquivo texto como um apoio para o léxico. Aqui é a mesma coisa. Esse char string é o equivalente do nosso leitor de arquivo texto. É aqui que vai ter implementações do buffer, para você fazer retrocesso, para você fazer a leitura para frente e para trás, como a gente tinha feito manualmente. Beleza, eu tenho nosso lex construído, e agora eu vou chamar ele. Vou usar o lex.nextToken. Então eu vou fazer um loop para ele ler todos os tokens do arquivo, tá? Até que o tipo do token que for retornado não seja o token.eof. EOF é fim de arquivo, end of file. Tá? Não vou fazer nada aqui, vou dar vou imprimir um nada aqui, só para eu ter alguma coisa dentro desse while aqui. Ele está reclamando que ele não está encontrando essa classe, vou usar aqui o meu auto-import. De novo, tem duas opções, o V4 e o não V4. Vamos importar a versão V4. Certo? Ele colocou aqui o import do V4. Bom, e com isso a gente tem o nosso projeto construído. Nossa classe principal já vai chamar o nosso Antler, que vai executar o analisador. Aqui de novo, ó, veja só, o alguma lexer, deixa eu entrar lá, ele tem um método chamado nextToken. Esse método nextToken tem a sua própria implementação aqui, né, que é toda gerada, né, não dá para entender tão facilmente assim. Mas o funcionamento dele é a mesma coisa que o nosso. Ó. Cada vez que eu chamo o nextToken, ele retorna um token da entrada e fica esperando o próximo. Vamos lembrar do nosso anterior? Próximo token. Retorna um token da entrada e fica esperando o próximo. Então, novamente, a gente vê que a implementação que a gente fez à mão não está muito diferente da implementação gerada pelo Antler. E que isso é bom, que vocês já entenderam muito bem como funciona a versão manual. E agora basta a gente usar a versão do Antler sem ter o trabalho de fazer manualmente. Bom, então vamos testar. Vou compilar de novo aqui nosso alguma léxico, que agora eu quero incluir essa classe principal no arquivo gerado. E agora ele vai usar o outro plugin que a gente configurou para gerar o arquivo jar com todas as dependências.
e aí vou poder rodar. Só para lembrar aqui, no meu desktop, eu tenho aqui o meu programa.txt, que a gente estava trabalhando na última aula. Tá? É um programa na linguagem alguma. Vamos ver se ele reconhece as variáveis que estão aqui definidas. Então, vamos lá. Vamos rodar o nosso código aqui. Só para ver o que aconteceu agora. Só vou dar uma listagem aqui no diretório do projeto. Aqui no Alguma Léxico, ele criou uma pasta target. Essa pasta target não existia antes. Acho que eu não mostrei, mas não lembro se eu mostrei no vídeo, mas não existia antes. Só passou a existir quando eu dei o build. E aqui na pasta target, ele criou uma série de códigos aqui, que são códigos gerados pelo Maven ao compilar esse projeto. E um dos arquivos que ele gerou é esse Alguma Léxico 1.0 Snapshot Jar with Dependencies, que é o que a gente vai usar para executar. Esse cara é um executável completo, já tem dentro dele as minhas classes do projeto e as classes do qual o meu projeto depende. Tá? Então vamos lá, vamos rodar o nosso analisador. Vou rodar aqui usando Java, -jar, e o barra... o caminho completo é barra users, credo, NetBeans Projects, Alguma Léxico, target, Alguma Léxico Snapshot, Jar with Dependencies. Esse é o nosso caminho para o nosso executado. E eu vou executar em cima do meu exemplo que eu criei no desktop. Então, vamos executar. E vamos lá. Ele gerou uma série de erros aqui, tá? Então, erro. Porque são tokens que a gente não definiu, mas os tokens que a gente definiu, ele encontrou, ó. Olha lá, declarações ele achou, argumento ele achou. O índice, na verdade, ele está achando coisas que não são variáveis também, né? Porque a nossa regra de variável está bem ampla, inclusive pega letras maiúsculas, né? Algoritmo, então tudo que for palavra, ou, na verdade, tudo que for uma sequência de letras e números começando com letra, maiúscula ou minúscula, ele está reconhecendo e está imprimindo na tela. Onde é que está imprimindo esse var aqui mesmo? Só para lembrar, ele vem aqui do nosso Alguma Léxico, deixa eu abrir aqui o arquivo da gramática, desse código aqui, ó. Olha lá, colchete, var, vírgula e o texto reconhecido. Bom, uma coisa que eu queria falar com vocês que é muito importante, que não pode deixar de... Vocês têm que entender isso de uma forma muito clara agora, tá? Vocês repararam que na saída do programa, né, todas as sequências, né, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, tudo isso foi reconhecido como variável. Porque a minha regra léxica, variável, é letra, depois letra ou dígito. Tá? Então, tudo isso vai reconhecer do mesmo jeito. Vamos definir aqui, só para fazer diferente, vamos definir aqui, por exemplo, a palavra-chave PC algoritmo, que é algoritmo. É uma string sequencial assim, então só assim basta. E vamos imprimir a palavra algoritmo para ver se ele reconhece diferente aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, palavra-chave. E aí vamos imprimir o texto. Vamos compilar. E agora a gente pode executar. Bom, então a gente pode chamar o nosso executável aqui. E vamos lá ver se ele reconheceu o algoritmo como sendo uma palavra-chave ou uma variável. Tá aqui, ó. Palavra-chave, algoritmo. Então ele diferenciou entre os dois tokens. Tudo bem, até aqui faz sentido. Mas e se a gente fizer o seguinte, ó, vamos supor que eu escreva aqui, ó, algoritmo, depois, sei lá, um blá na frente do algoritmo com um espaço separando aqui. Bom, claramente, se eu rodar de novo, ele vai reconhecer a palavra-chave algoritmo. Aí ele deu um erro porque o espaço ele não reconheceu. Na verdade, o caractere espaço não foi definido aqui, né? Depois reconheceu a variável blá. Tá? Mas e se eu fizer o seguinte, aqui, conteúdo na entrada aqui, ó, se eu colocar algoritmo blá junto, que agora a gente tem
a possibilidade de reconhecer algoritmo com uma palavra-chave e BLA com uma variável. O que será que o ANTRA vai fazer? Vamos lá. Olha só, ele reconheceu tudo como sendo uma única cadeia e ele achou que é uma variável. Certo? Esse comportamento do ANTRA é muito importante entender. Ele tem um comportamento sempre ganancioso. Sempre que ele reconhecer duas cadeias que têm duas regras parecidas, ele vai escolher aquela que consome mais caracteres. Tá? Na verdade, já estava acontecendo isso nesse programa aqui, mas vocês não estavam vendo. Porque, por exemplo, se aparecer a palavra algoritmo e a palavra algoritmo lá, ambas casam aqui. Mas se eu continuar tentando, eu vou conseguir achar esse cara aqui. Tá? Então, esse comportamento ganancioso está implementado no ANTRA de maneira nativa. Tá? E já estava acontecendo antes. Deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês. Vamos colocar aqui, ó. Vamos criar uma variável x aqui, sozinho. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, vou terminar errado. O x está antes do algoritmo, né? Veja só, não apareceu em lugar nenhum. Apareceu o int, depois foi o algoritmo. Quer dizer, esse x aqui não apareceu. Por que ele não apareceu? Porque ele foi reconhecido como uma letra. Tá? Então, toda vez que eu estava usando uma variável com 5 letras, ele estava reconhecendo como uma letra, mas ele preferia usar a variável. Então, ele está pegando aqui como letra agora, porque só tem um mesmo. Tá? Então, esse comportamento ganancioso vai estar sempre implementado no ANTRA. Agora, o que acontece se eu definir essas regras de uma forma invertida? Se eu colocar a variável e lá embaixo, algoritmo. Quer dizer, primeiro vem a regra variável, depois vem a regra algoritmo. Vamos ver o que vai acontecer. Vou mandar compilar aqui para a gente testar. E veja, não mexi nada, as regras são as mesmas, a única coisa é a ordem que aparece aqui no arquivo. O comportamento ganancioso vai continuar funcionando. Tá? Então, eu vou fazer os testes aqui, vocês vão ver. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar escrito algoritmo BLA, certo? Bom, ele vai reconhecer, vamos lá, algoritmo BLA como uma variável, ou seja, ele aceitou pela regra da variável. E se eu escrever algoritmo espaço BLA? Bom, na verdade, podemos até tirar o BLA aqui, só para dar na mesma, né? Opa. Ele reconheceu o algoritmo como variável. Por quê? Porque quando a gente tem na nossa entrada uma palavra, tá? Vamos por algoritmos, que a gente tem dúvida, mas tem uma que tem mais caracteres do que a outra, então, por exemplo, algoritmos tem mais caracteres do que algoritmo, então vai ser escolhida a regra que consome mais. Mas quando a gente tem uma palavra que é reconhecida por dois padrões, duas regras, e essa palavra tem o mesmo número de caracteres, ele escolhe que aparece primeiro no arquivo. Certo? Então, a ordem que aparece no arquivo é importante. Por isso que você nunca pode deixar as suas palavras-chave definidas depois das regras amplas, como, por exemplo, variável. Variável é uma regra super ampla, ela pega muita coisa. Tá? Então, nesse momento aqui, ele vai sempre reconhecer a palavra, qualquer palavra-chave, na verdade, que você consiga definir e que caiba nessa regra aqui, nunca vai servir para nada. As versões mais antigas do ANTRA, elas davam um aviso nessa hora aqui, mas as versões mais recentes não avisam nada. Tá? Então, você tem que tomar cuidado e colocar sempre as regras mais restritas na frente das regras mais amplas. Bom, então, agora vamos definir a nossa gramática da linguagem alguma com todas as regras de fato da linguagem. Tá? Então, vamos começar definindo então, as palavras-chave. Né? Já acabamos de ver que as palavras-chave não podem vir depois, a gente começa por elas. Então, a gente coloca aqui todas as nossas palavras-chave. Declarações, ou algoritmo, ou int, ou real, ou atribuir, ou a palavra a é importante que apareça logo no começo aí para você não ter dúvida
que vai coincidir com nenhuma outra. Ou imprimir, ou se, ou então, ou enquanto, ou início, ou fim, e ou. Então essas são as nossas palavras-chave da linguagem alguma. Agora a gente vai definir a regra para números inteiros. Eu não comentei antes, mas no Antler, as regras léxicas elas devem começar com letra maiúscula, tá? Então a primeira letra tem que ser maiúscula. Eu estou colocando todas as letras maiúsculas aqui simplesmente por uma vontade, mas não precisa. É só a primeira letra que tem que ser maiúscula. Poderia ser, por exemplo, assim, num int, tá? O importante é que a primeira seja maiúscula. Então, número inteiro. Nosso número inteiro vai ser mais ou menos, mas é opcional. Esse símbolo de interrogação indica que o que vem antes é opcional. Tá? E aí vem 0 até o 9, repetido uma ou mais vezes. Tá? Isso aqui é o fecho positivo, é uma repetição onde pelo menos uma ocorrência tem que ter. Então, o número inteiro pode ter um mais ou menos na frente, mas tem que ter pelo menos um dígito depois. Existe uma notação alternativa para o Antler que você pode usar, ao invés de você usar o ponto para definir intervalos, que é você fazer assim, ó, 0, 9. Tá? As duas são válidas. Vou deixar a anterior, que ela é mais tradicional aqui do Antler. Número real. O número real é a mesma coisa que o número inteiro. Então, a gente pode copiar aqui o número inteiro. Aí vem o ponto decimal. E aí vem o 0, o 9, uma ou mais vezes. Certo? O número real tem que ter obrigatoriamente um ponto. Variável, a gente já tinha definido, né? Vou definir tudo numa regra só agora. A Z ou a Z seguido por, vou copiar aqui, incluir os dígitos 0 a 9. 0 ou mais vezes. Certo? Então, a nossa regra de variável. A cadeia, que é a literal, né? String. A nossa cadeia na linguagem alguma vai ser a aspas simples. Só que veja, isso aqui não vai funcionar, ó, porque eu tenho uma confusão entre a aspas do Antler e a aspas da linguagem alguma. Então eu preciso colocar um escape aqui para dizer que esse caractere aqui não é o fecha aspas do Antler, é uma aspas da linguagem que eu quero. Aí eu vou ter um monte de coisa aqui dentro, depois eu vou definir, e o fecha aspas, que de novo vou fazer essa mesma sequência aqui. Tá? Então a cadeia é qualquer coisa envolta por aspas simples. Só que esse qualquer coisa eu vou fazer de um jeito que permita eu fazer aspas dentro das aspas da linguagem alguma, quer dizer, uma coisa parecida com o que eu fiz aqui. Então, olha só, vou chamar de sequência de escape, escape sequence, que é uma regra que eu vou definir ali embaixo. E, na verdade é ou, qualquer coisa que não seja o fecha aspas ou, a barra, repetido 0 ou mais vezes. Ou seja, dentro da cadeia pode ter a sequência de escape ou qualquer coisa. Isso aqui é qualquer coisa menos, então esse aqui é um caractere de exceto, ó, qualquer coisa menos o que vem aqui. Ou seja, tudo que não for a aspas ou a barra vai poder ser repetido 0 ou mais vezes. Tá? Eu vou definir agora o ESC sec, que é a cadeia de escape, que na verdade eu vou fazer uma só, mas eu poderia colocar vários, tá? Que é a barra e a aspas. Ou seja, eu posso colocar barra aspas no meu programa tranquilamente. Então, esse aqui é uma barra só, lembra que eu tenho que colocar a barra para o outro não confundir. Esse aqui é aspas. Então, nas minhas cadeias da linguagem alguma, eu posso colocar barra aspas dentro também. Só que tem um problema, essa regra aqui, ela não é para gerar token, ela só existe dentro da regra cadeia. Eu só criei ela para fora para realmente facilitar, mas isso aqui não existe, eu não quero gerar um token do tipo ESC-SEC. Então eu vou definir isso como um fragmento.
A palavra-chave fragment diz para o Antler o seguinte: essa regra aqui não vai gerar tokens, tá? Ela só é usada como auxiliar. É uma regra que é uma definição auxiliar. Bom, beleza. Agora a gente tem nossos operadores. Então, o operador relacional, que é maior ou o maior igual, ou o menor, ou o menor igual, ou o diferente, ou o igual. Olha só como fica bem mais fácil de implementar desse jeito do que implementando na mão, para você ter que reconhecer os símbolos um a um, tá? Muito mais fácil. Operador aritmético, que são as 4 operações aritméticas. Essa barra aqui. O delimitador, que é o 2 pontos. O abre parênteses. E fecha parênteses. E pronto, esses são todos os nossos tipos de tokens da linguagem alguma. A gente também tem que definir, né, os espaços em branco. A gente tem que ter alguma forma de dizer para o Antler que espaço em branco tem que ser ignorado. Porque lembra, eu falei que normalmente as linguagens ignoram espaços em branco, quebra de linha, etc. Mas o analisador léxico não vai implementar isso automaticamente. Isso tem que estar definido, porque vai que eu tenho uma linguagem que eu quero usar o espaço em branco. Tá? Então o Antler tem suporte para isso. Mas eu vou fazer de um jeito que ele vai ignorar. Então vou criar aqui uma regra whitespace que vai aceitar o espaço, ou aí o barra T, que é a tabulação, o barra R, que é o retorno, e o barra N, que é a mudança de linha. Então todos esses 4 caracteres aqui são espaço em branco. E eu vou dizer que isso aqui não é para gerar token. Eu vou dar um skip. Você coloca uma setinha skip, e aí o Antler sabe que isso não gera token e é para ser ignorado. Tá? Além de não gerar token, ele é ignorado. Quer dizer, quando eu estiver chamando um next token, se ele achar um whitespace, ele não vai produzir um token, ele vai continuar a execução. Que é mais ou menos o que a gente fez aqui, ó, no nosso léxico feito à mão. Quando a gente colocou nos espaços em comentários, sempre tem que confirmar. Ó, ele confirma sem retornar. É isso que o Antler vai fazer quando a gente coloca o skip. Bom, para a gente rodar agora, eu só vou mudar aqui o nosso método principal para poder imprimir os tokens agora, já que eu não tenho mais a regra de impressão lá dentro. Eu vou colocar aqui. Então, vou declarar um token. Vou continuar recuperar o token aqui. .getType. E aí, enquanto não for fim de linha, estou colocando parênteses aqui porque agora eu estou atribuindo. Tá? Então, o T está atribuindo sempre no while aqui. E aí eu vou imprimir o meu token usando menor. Aí eu vou colocar t.getType. Aí a vírgula. Mais t.getText. Com isso eu consigo imprimir o nosso token aqui. Do formato que a gente está acostumado e do mesmo formato que eu tinha feito lá na implementação manual. Então agora, para cada vez que ele encontrar um token, né, que ele vai rodar aqui o loop, sempre atribuindo para o next token, até chegar ao fim de linha, ele vai imprimir esse token para a gente ver. Bom, então agora a gente pode rodar. Eu vou construir novamente aqui o nosso código. E a gente vai executar para ver se está realmente imprimindo aqui os tokens reconhecidos. Deixa eu ver se já terminou de compilar. Terminou, vamos rodar. Bom, funcionou, mas teve alguns errinhos. Primeiro eu estou vendo aqui que ele está dando um erro da versão do Antler. A versão 4.3 da ferramenta não faz o match com a versão runtime. Isso é por causa do seguinte, acho que quando eu copiei lá do site do Antler, do Maven Plugin, ele veio com 4.3 aqui, ó, tá vendo? E a versão do runtime é 4.7.2. Esses caras têm que ser iguais. Então vamos trocar aqui para 4.7.2. Outra coisa que eu reparei aqui de errado é que ele deu um erro na linha 6, lá, com o %. Vamos ver. A linha 6 é o comentário. Calcula o fatorial do número inteiro. A gente precisa colocar uma regra léxica para ele ler os comentários e ignorar, assim como os espaços em branco. Tá? Então vamos lá. A gente vai fazer aqui uma regra. Comentário.
Como que é o comentário? É o símbolo percentual. Aí qualquer coisa que não seja o barra N, repetido 0 ou mais vezes, terminando com barra N. E aí eu vou fazer o skip também, assim como eu fiz o skip do espaço em branco, eu vou fazer o skip dos comentários também. Tá? Com isso eu vou ignorar os nossos comentários aqui do programa. Bom, como eu mexi lá no POM, né? Eu troquei aqui a versão, eu vou dar um clean aqui para garantir que ele apaga todas as dependências da versão antiga da ferramenta e instale a versão nova aqui. Tá? Depois você pode fazer só o build, né? Que daí ele já sobrescreve apenas as classes geradas e funciona. Então vamos ver se vai funcionar com a nossa nova versão. Beleza. Agora aqui já está a execução correta, sem a mensagem de erro e sem a mensagem do erro do comentário. Tá? Vamos lá, o que ele fez? Ele imprimiu para cada token o tipo dele e o texto. Lá, tipo 4, argumento, tipo 8, 2 pontos, tipo 1 inteiro. O que é esse número aqui? Esse número, se a gente voltar lá na implementação do principal, é o que vem por esse getType. O getType ele é uma função que retorna um inteiro, ó, aqui embaixo. Retorna um inteiro. Mas que inteiro é esse? É um código interno. E esse código ele é gerado com a gente. Ó. Então, alguma Alexia.tokens é um arquivo que é gerado junto com o analisador, que tem os códigos. Então, por exemplo, variável é o número 4, o 8 é o 2 pontos. O que mais que a gente viu aqui? Tem o 7 aqui, ó, que é o símbolo do menos. O 7 é o operador aritmético e assim por diante. Então a gente consegue ver os tipos dos tokens olhando por aqui. Se a gente quiser mostrar de fato o nome dele, o nome dos tokens, quer dizer, o que está aqui do lado esquerdo desse arquivo aqui, a gente pode usar o vocabulário que é gerado. Alguma Alexia.vocabulário. Esse vocabulário é gerado junto com o analisador. Então eu consigo fazer um getDisplayName aqui, ó, para a gente poder ver melhor qual que é o tipo que está sendo gerado de token. Então vamos lá, vamos esperar compilar e vamos rodar de novo. Deixa eu limpar enquanto isso. Já terminou a construção, vamos rodar. Agora gerou de um jeito que a gente consegue ver bem lá. Então a gente tem os tipos dos tokens e os textos dos tokens também. Tudo isso sendo gerado para a gente. Olha que legal. Funcionou de uma forma... O resultado da execução desse cara aqui é muito parecido com o resultado da execução da última aula, que a gente fez todo à mão com o analisador léxico. Ou seja, o analisador gerado pelo Antler, de novo, ele é muito parecido com o que a gente trabalhou no feito à mão. Então você já tem um bom entendimento da lógica toda dele. Ou seja, o básico, que é o next token, você precisa entender como ele funciona, as regras léxicas, como que você faz, e aqui eu fiz várias, né? E aqui vai uma dica super legal. Se você tiver em dúvida de como você vai escrever as regras léxicas para sua linguagem, você pode copiar de outros. Ó. Eu deixei aqui aberto no browser, tem um site no GitHub que é Grammars V4 do Antler, que tem aqui um monte de gramática já pronta para você olhar, por exemplo, a gramática do C. Você pode vir aqui e ver o arquivo .g4 da gramática do C. Aqui tem toda a gramática. Não sei se está 100% funcionando, né? Não testei, mas a princípio eu acho que sim. Está no GitHub, o pessoal acaba contribuindo. Né? E aqui tem uma série de regras. Né? E se você tiver dúvida com como construir a sua regra, vamos lá, se eu ver se eu acho aqui as palavras-chave, os operadores e as regras de identificadores, de dígitos e etc. Então você pode copiar daqui para você fazer o seu. E tem muitas linguagens aqui, tá? Você pode dar uma olhada que tem várias aqui, C, C++, GraphQL, HTTP, Java, JavaScript, JSON. Bom, fica aí a dica para vocês olharem, caso vocês tenham dificuldade para construir as suas regras léxicas. E sintáticas também, tá? As regras sintáticas também você pode olhar aqui para ter uma inspiração. Uma outra coisa que você precisa guardar muito quando você, na sua cabeça, quando você está utilizando o Antler, é a questão da ordem das regras, tá? De novo, já falei, as palavras-chave estão aqui em cima, porque se eu colocá-las embaixo, ele vai dar conflito com a variável. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui as palavras-chave depois da regra variável. Vamos compilar. Vocês vão ver que ele não vai reconhecer mais nenhuma palavra-chave, vai reconhecer tudo como variável.
Isso é muito importante, porque durante a programação com Antler, a gente não vai, geralmente, imprimir os tokens na tela. A gente não vai ver claramente essas diferenças. Então, aqui eu coloquei, aqui eu mandei imprimir, de fato, os tokens para a gente ver na saída. Mas no dia a dia você vai fazer na gramática e vai direto implementar o navegador sintático. Olha só. Declarações, variável, argumento, variável, inteiro, variável. Ele não reconheceu mais nenhuma palavra-chave, porque todas elas cabem dentro da regra de variável. Tá? E é muito importante você lembrar desse problema aqui, porque pode acontecer no dia a dia. Tá? E você, de novo, você não vai ver isso acontecendo de uma forma direta, vai dar erro sintático. Você fala, nossa, erro sintático, não tem nada a ver, está certinho minha regra. Aí quando você percebe, você colocou a regra léxica de um jeito que ele nunca reconhece. Outra coisa que eu queria deixar claro para vocês é esse comportamento ganancioso do Antler. E eu vou exemplificar aqui em cima da regra cadeia. Tá? Eu defini de um jeito aqui, ó, determinístico, ou seja, não tem dúvida de como que uma cadeia começa e uma termina. E no meio da cadeia não pode ter aspas. Eu disse aqui, ó, tudo que não for aspas vale para essa regra. Mas tem um jeito mais preguiçoso de programar a regra, que é assim, ó, ponto asterisco. O que é o ponto? Ponto é um caractere especial do Antler que significa qualquer coisa. Então ele vai reconhecer o aspas, qualquer coisa 0 ou mais vezes, e o aspas de novo. Isso funciona? Funciona. Na verdade, funciona porque ele vai ter uma ambiguidade aqui, né? Ele vai ter uma dúvida entre reconhecer um caractere ou não, mas ele vai sempre resolver tentando consumir o máximo de caracteres possível. Tá? Então ele vai funcionar, mas ele vai dar alguns problemas. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, qual que é o efeito desse exemplo aqui. Ó. Inclusive, ele gera um aviso. Deixa eu ver se eu acho aqui o aviso. Ó, o warning. O bloco ganancioso contém um wildcard, ou seja, um coringa, que é o ponto. Tá? O resultado disso... Bom, deixa eu botar aqui. Na verdade, no meu exemplo não está mostrando. Deixa eu mandar fazer aqui um comando que a gente vê. Fazer um ler, eu vou abrir uma string aqui, ó, abcd, argumento, dfg, aí vou fazer aqui um atribuir, argumento, a fatorial, hij. Vamos ver o que ele reconhece nesse trechinho aqui. Olha só, ele achou a palavra-chave e depois ele achou uma cadeia. Mas olha só o tamanho da cadeia. A cadeia foi ABCD, argumento DFG, quebra de linha, atribuir argumento fatorial hij. Ou seja, ele interpretou ao pé da letra. Tudo entre o abre aspas e o fecha aspas, ele reconheceu. Ele foi ganancioso demais. Né? Inclusive, ele pegou as aspas internas como sendo aspas que fazem parte da cadeia. E a gente geralmente não quer isso. Né? A gente quer que o comportamento não seja ganancioso. Uma das formas de resolver é você colocar um ponto de interrogação aqui. Daí esse asterisco aqui, ó, inclusive é o que ele sugere ó, no warning. Ó. A sintaxe não gananciosa, que é o asterisco de interrogação, é preferida. Tá? Nesse caso aqui, ele vai resolver transformando essa regra em comportamento não ganancioso. Ele não vai ter esse problema. E esse aviso é bom para a gente, porque a gente vai ficar esperto e não vai fazer esse tipo de erro. Então, vamos lá. Vou mudar aqui mesmo. Olha só, agora deu certo. Ó. Ler, cadeia ABCD, aí veio uma variável, aí veio outra cadeia, aí veio atribuir, aí veio variável, aí veio a palavra-chave, variável, e aí outra cadeia. Então agora ele reconheceu cada um no seu lugar aqui certinho. Ou seja, o comportamento não ganancioso pode ser ajustado no nível da regra. Mas dá para você fazer outra coisa. Dá para você fazer, por exemplo, uma regra gananciosa que não gera aviso. Portanto, tudo que não seja o /n, repetido 0 ou mais vezes. Isso aqui, deixa eu botar um parênteses aqui só para garantir que não vai dar errado aqui. Isso aqui também é ganancioso, também é perigoso isso aqui, ó, porque é um operador ganancioso e que dentro vale qualquer coisa, menos o /n. Tá? Então vai funcionar, vai dar menos errado do que antes, mas ainda assim não é o que a gente normalmente quer, porque o /n ele não vai pegar
mas o aspas ele vai pegar gananciosamente. E aqui, ó, pior do que antes, ele não vai dar o aviso, porque não tem nenhum warning aqui. Ó. Ele vai compilar de boa e a gente vai rodar, né, e só vai ver o erro na hora que a gente vê a execução. Então, olha lá, ó, a cadeia que ele pegou dessa vez é do ABCD até o DFG. Quer dizer, o barra N não entrou dentro. Então ficou menos ruim, né? Porque ele, na verdade, pegou isso aqui com uma cadeia só. Só que a gente não queria, de novo, a gente queria, normalmente, né, a gente quer cadeia, outra coisa, cadeia. Então, nesses casos aqui, tem que tomar cuidado. Poderia fazer o não ganancioso também, e aí funciona do mesmo jeito que antes. Ou podia fazer a versão original, vou voltar para ela, que é a versão determinística, que é a versão que não gera dúvida, não gera ambiguidade. E essa é sempre a melhor em termos de execução, porque você não depende do ajuste no analisador. Né? Essa gramática fica mais correta, mais conceitualmente correta, com uma definição determinística assim. Tá? Então, essa implementação ela é recomendável para a gente fazer. Bom, estou compilando aqui, só para a gente testar uma última vez, e agora ele vai funcionar sem os nossos problemas. Lá funcionou. Uma cadeia, variável, outra cadeia, palavra-chave e assim por diante. Bom, com isso a gente chega ao fim da nossa aula sobre análise léxica, tá? Que termina também o tópico 2 da disciplina. Vocês aprenderam aí nessa aula como fazer um gerador para produzir um analisador léxico, sem você ter que construir ele manualmente. E ele vai funcionar de um jeito muito parecido com o que a gente viu na aula passada. Bom, além do Antler, eu abri para vocês aqui a página da Wikipedia, uma comparação de Python Generators. Tá aqui. Bom, a Wikipedia a gente não sabe se é 100% confiável, mas o conteúdo aqui está muito bom. Tem uma série de geradores para diferentes contextos aqui, só para mostrar para vocês que existem muitos, tá? Então aqui ele tem lá uma série de analisadores para linguagens regulares. Então você já sabe, linguagens regulares são aqueles analisadores que usam linguagens para reconhecer expressões regulares, que é para o analisador léxico, tá? Então se você olhar aqui, todos eles vão ter um lex aqui no nome, porque é para fazer análise léxica. Aqui você pode ver que tem vários, né? Haskell, JSON, Java, etc. O Antler está aqui embaixo, ó. Ele está na parte do Context Free Language, ou linguagem livre de contexto, tá? Que são os analisadores sintáticos. Tá? E aqui também você pode ver que tem muitos, tem vários, quantidade imensa. O Antler é um dos que eu recomendo. Primeiro que eu já trabalhei com ele, eu sei que ele é muito bom. Ele é um dos mais recomendados, um dos mais citados aí. E ele tem, como eu falei, uma série de linguagens de saída. Então ele vai servir muito bem. E a técnica que ele usa, que é a técnica All-Star, como a gente vai ver, né, na próxima aula, é uma das técnicas mais legais de se trabalhar por causa dos seus benefícios. Tá? Então ele é recomendado, tá? Não só para análise léxica, mas também para análise sintática. Mas aqui fica a dica para vocês verem que tem vários aqui. Todos eles vão funcionar do mesmo jeito. Tá? A análise léxica sempre vai trabalhar em cima de uma expressão regular, né? E as expressões regulares, depois que você pega o jeito, você consegue escrever elas aí. Tá? Bom, com isso a gente encerra a nossa aula, nosso tópico. Espero que vocês tenham gostado, né, do conteúdo. Sugiro que vocês estudem, né, o material da disciplina, mas também deem uma olhada no Antler. Né? Bota para rodar, faz os testes, mexe nas expressões regulares, inventa uma linguagem, inventa tipo de token. Tente fazer, por exemplo, comentários com uma linha só, comentários de múltiplas linhas. Tente fazer outros tipos de string, tipos de inteiro, tipos de reais diferentes e vários comandos. Tá? Então, deixo como um exercício para vocês aí brincarem com o Antler. E se você não estiver usando o NetBeans, né, dá uma olhada no site do Antler lá como que você pode configurar outras ferramentas para trabalhar com ele. Certo? Bom, então esse é o fim dessa aula. Por enquanto é só e até a próxima aula.